Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês a resenha de A Casa do Lago, da Kate Morton. Antes de mais nada, não, esse livro não deu origem ao filme estrelado pelo Keanu Reeves e a Sandra Bullock, embora os títulos sejam os mesmos, as histórias não têm nada a ver uma com a outra. Eu não costumo fazer vídeo resenhas únicas aqui no canal, na realidade quando eu faço, eu sempre faço pro desafio Fuxicando sobre Chiquilites, ou quando aparece algum publi, então pra eu resenhar, mas de modo geral eu falo dos livros que eu li nos vídeos de leitura do mês e refaço resenha escrita lá no blog. Porém, com esse livro aqui, eu não consegui, eu precisei vir gravar um vídeo, porque eu amei completamente a leitura e ele me deixou sentindo tanta coisa que eu tinha que fazer um vídeo pra falar pra vocês. Aqui então a gente vai ter a história de uma família, que é a família Vane, e que vive numa casa que já pertence a essa família há muitos anos, e num dia na década de 30 acontece ali uma tragédia, uma criança desaparece e esse caso continua sem solução até os dias atuais. Passados 70 anos, uma detetive, que é a Sadie, ela foi afastada do cargo dela por conta de um caso problemático que ela teve que lidar. E enquanto ela está na Cornualha, na casa do avô dela, então nesse período de licença, ela acaba encontrando uma casa abandonada ali, basicamente escondida, e começa a sentir que tem um mistério ao redor então dessa casa. E que obviamente é a casa dessa família então da tragédia de 70 anos atrás. Quando ela começa a investigar, ela acaba entrando em contato com a Alice, que é uma escritora já com seus 86 anos, que pertence a essa família, então estava viva quando toda essa tragédia aconteceu. E quando ela começa a entrar em contato com a Alice começa a querer se afastar porque ela guarda ali os seus próprios segredos e fica se perguntando o que essa detetive abelhuda aí tá querendo saber na vida dela. Antes de eu começar a falar o porquê que esse livro então me fisgou tanto, eu acho legal mencionar outros dois livros que na realidade me lembraram bastante isso aqui, mais pela atmosfera de cada um do que pelas tramas em si, porque as tramas são bem diferentes. Um deles é o Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que é bem diferente desse daqui, mas é que o Millennium parte também de um senhor já de idade querendo solucionar o mistério do desaparecimento de uma jovem que aconteceu também há mais de 50 anos ali na casa da família deles. Esse mistério que permanece então sem solução e ele não consegue se libertar desse passado. Além disso, outro livro que me lembrou bastante também foi o Reparação, do Ian McEwan, principalmente por conta da Bryony, que é a escritora da história. Quando o livro se inicia, então é uma criança e a gente vai vendo todo esse processo criativo dela ali na mente dela, que me lembrou muito a Alice jovem. Então a Alice também escrevendo ali seu primeiro livro quando toda a tragédia tá acontecendo. Ela e a Bryony pra mim ficaram ali umas com as outras. Mas, como eu disse, A Casa do Lago então segue a sua própria trama. O livro ele me prendeu do começo ao fim, principalmente por conta desse mistério que ele tem. A autora soube muito bem como amarrar isso de uma maneira em que a gente não sabe o que vai acontecer. A cada momento a gente tem uma reviravolta diferente e você, assim, basicamente só descobre as coisas quando elas já estão ali para serem descobertas, quando já foi muita coisa dada e já tá no ponto em que as próprias personagens vão descobrir que aquilo vai ser revelado no livro. Outra coisa que eu achei incrível é a própria força da escrita da Kate Morton. Ela é capaz de envolver o leitor também desde o início, tanto pela descrição dos ambientes, quanto principalmente se aprofundando nas emoções de cada personagem. Então ela faz questão de mostrar as personagens pra você entender cada uma delas, pra aquilo se tornar verossimilhante. Ela conta, inclusive, a história de várias personagens diferentes, então você tem vários saltos no tempo. Toda hora a história tá indo e voltando e mudando de perspectiva, então você tá acompanhando uma personagem diferente justamente pra mostrar como essas personagens são complexas e completas, como cada uma tem uma história e como tudo tá interligado. Por isso que o livro também é bastante grande, porque ela precisa de cada uma dessas pecinhas pra poder tecer essa trama que ela tá criando aqui. O livro ele não tem uma leitura leve justamente porque ele é muito informativo o tempo todo, então é aquela leitura que assim, que você faz, você sente que ela é um pouco mais densa, então ela avança de uma maneira um pouco mais devagar nesse sentido para você poder reter todas as informações e sensações que a autora passa, mas ao mesmo tempo é um livro que faz com que você continue querendo saber o que vai acontecer por esse tom de mistério o tempo todo. Ele mescla muito bem o mistério com o drama, com a sensibilidade da autora em narrar esses sentimentos das personagens, como cada uma carrega uma bagagem ali consigo, como aquilo influencia em
cada um dos acontecimentos. Acima de tudo, esse livro pra mim é um livro sobre a maternidade. Esse tema é extremamente forte aqui na história. A gente vai vendo como ele está presente de maneiras tão diferentes e tão ricas aqui no contexto. São várias histórias diferentes e a gente vai vendo como cada personagem vai lidando com isso. Eu acho que é isso que torna o livro tão rico. O que eu achei incrível também é que ele tem um tom de metalinguagem muito forte, como eu disse. Então a Alice é a escritora e conforme ela vai falando, né, do processo de escrita dela, do processo de criação de uma história, o que ela julga ser uma boa história, a gente vai vendo como tudo isso também diz respeito à própria Casa do Lago. A Alice falando é como se fosse a Kate Morton falando do que ela considera importante num livro, porque a gente encontra esses elementos aqui, como se ela estivesse dando qual é a fórmula dela, e mesmo que a gente tenha acesso a essa fórmula dela, a gente não consegue descobrir o resultado, justamente porque ela é muito habilidosa para poder criar todo o enredo aqui, interligar tudo, acontecimento, cenário, atmosfera, personagens, enfim, foi um dos livros mais incríveis que eu li no ano. Fazia muito tempo que eu não li, assim, um livro que me deixava tão imersa desse jeito e pensando em milhões de coisas e me surpreendendo. Enfim, eu achei o livro incrível e justamente por causa disso eu precisava vir falar dele aqui pra vocês. Foi um livro que eu basicamente comecei a ler de manhã, terminei de madrugada porque eu não consegui parar de ler e que eu recomendo demais a leitura pra vocês. Se vocês já leram A Casa do Lago, contem pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês se interessaram e ainda não leiam, vão atrás, realmente vale muito a pena. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, aproveite pra se inscrever e te ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. Não deixe também de me seguir aqui nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.